edificação desta igreja. Toda palavra que é trazida em forma de ensinamento doutrinário é para o amadurecimento, é para o crescimento, amém, queridos? Da nossa igreja. Um crescimento espiritual, uma cura, né? Nós cantamos um corinho aqui que fala sobre perdão genuíno, perdão com aceitação. E Tito, ele passou por alguns momentos assim inusitados. Às vezes a gente pensa que a gente é pastor que tem luta, mas não tem. Nós não temos luta, nós não temos aflições, nós não passamos o mínimo que essas pessoas passaram quando o apóstolo Paulo designou para a ilha de Creta. Mas eu vou me ater do versículo 5, começando no capítulo 1, eu vou me apegar só no capítulo 5 em diante. Amém, queridos? Então vamos lá por parte. Eu estou trazendo aqui não é uma pregação, não é um sermão textual que eu estou trazendo para nós aprendermos passo a passo, versículo por versículo, o que o apóstolo está falando. Esse homem de Deus está tratando conosco. Verso 5. Aliás, eu preciso orar primeiro. Deus está mandando. Amém? Levante suas mãos para cá e me abençoe em nome de Jesus. Só me abençoe, só fala assim: Deus abençoe o pastor e que a tua unção flua na vida dele. Pai, em nome de Jesus, eu preciso do Senhor agora. Eu preciso da tua mão de poder sobre mim nesse altar. Eu preciso que os anjos estejam agora postos, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, contra todo tipo de batalha espiritual. Eu não temo, meu Deus, os demônios que se me rodeiam. Eu não temo, meu Deus, nem o mal, porque o Senhor já tem nos dado a libertação e o livramento. E o Senhor já deu ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que não venhamos a tropeçar com o nosso pé em pedra. E essa pedra significa tropeçar na palavra. Então eu preciso, meu Deus, da tua direção. Eu preciso agora da unção do teu Espírito, para que essa palavra possa fluir de maneira correta e verdadeira aos corações presentes aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém ou não? Se não for amém, não tem problema também. Mas eu preciso disso porque eu estou trazendo princípios doutrinários para a igreja. Não é aquela pregação que você vai pular, sair dando cambalhota e falando em línguas. Não, eu não estou fazendo isso aqui. Estou trazendo uma doutrina para a igreja do Senhor. Por essa causa, te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como eu já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de toda ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Eu vou explicar até esse termo total, esse pacote de versículos, essa autorização que Paulo concedeu a ti. Põe em ordem as coisas. Eu não sei o que ocorria na igreja da ilha de Creta, mas alguma coisa estava errada lá. E Paulo disse: esse homem é um homem que tem todo o fundamento da palavra
para colocar isso em ordem. As regiões da ilha de Creta precisavam também ser estabelecidos presbíteros. Presbítero é aquele que recebe uma ordem para estar tomando conta de uma congregação. E esses presbíteros, o apóstolo Paulo passa para Tito dizendo assim: estabelece presbítero, como já te mandei. Mas quem são esses presbíteros? Veja o versículo 6. Agora procure essas qualidades em você. Eu tenho que procurar também em mim tais qualidades. Embora eu julgue que as tenha, mas está faltando alguma, talvez. Mas com o longo do tempo, período de tempo, nós podemos alcançar todas elas. Aquele que for irrepreensível. O que é isso, irmãos? Não há nada na sua vida que possa ser digna de repreensão. Você tem que policiar o seu próprio erro. Você tem que fazer uma autoanálise de quem você é e do que você exerce, o tipo de autoridade que você exerce, mas que ninguém ache em você algo que seja digno de repreensão. Na época de nós, hoje aqui, vivendo esse século presente, as mínimas coisas que nós fazemos ou deixamos escapar se tornam repreensíveis em nossas vidas. Até um olhar impúdico, preste bem atenção no que eu estou pregando, para que você saia daqui sabendo das coisas. Até uma gravura ilícita, até um gesto com a face, até uma palavra que é dita pode tornar você repreensível. Nós não estamos tratando do sentimento que existe incutido dentro, não, estamos falando daquilo que nós temos capacidade de expor. Até quando nós somos o que somos, dignos de confiança e de ser irrepreensível, nós não sabemos, porque dentro de nós habitam muitas coisas. Paulo está dizendo para Tito: converse com esses homens de Creta e veja se há entre eles homens irrepreensíveis. Algum homem irrepreensível poderá estar em evidência. Que sejam presbíteros, mas que sejam irrepreensíveis. Não é muito boa essa palavra para nós na época de hoje. Nós queremos que as pessoas nos aceitem como nós somos. Existe um ditado lá em Minas que diz assim: eu sou eu e o boi do lado. Eu estou coberto de razão e não devo a ninguém nada. Mas até essa maneira de nós nos colocarmos, nós nos tornamos repreensíveis. Aí ele vem continuando dizendo assim: marido de uma mulher. Ou seja, o bispo não é como o evangelista, que pode sair por aí pregando, fazendo campanha em várias igrejas. Ele tem que ser marido de uma mulher. Ele tem que ter uma companheira do lado dele. Eu estava doutrinando uma pessoa que vai descer as águas agora, no primeiro domingo do mês, no culto da ceia. E a mãe dessa pessoa perguntou para mim: o senhor não vai casar de novo? Eu falei: puxa vida, que pergunta difícil de responder. Uma pergunta difícil. Eu não preciso casar de novo para ser bispo. Eu não preciso casar de novo para ser apóstolo. Eu não preciso casar de novo para ser pastor. Eu já fiz isso desde a minha mocidade. Hoje eu estou concluindo o ministério, acabando a minha carreira e guardando a fé, como o apóstolo Paulo fez. Amém, queridos? Mas quando se trata daquele camarada que é novo, Paulo aconselha que ele seja marido de uma mulher. Eu não sei porquê, mas eu acho que é porque ela seria ajudadora dele naquele trabalho de colocar em ordem a igreja. Ela seria uma ajudadora, como tal foi a minha esposa durante tantos anos. Por que está rindo, será, né? É muito interessante isso. Por 49 anos e meio,
Eu tive uma ajudadora. E foi uma ajudadora eficaz. Eu tenho perguntado para mim, presta atenção nisso, isso é forte. Isso é muito forte. Muita gente diz, aquela sim foi uma pastora. Eu pergunto, onde estão os adeptos dela? E olhem para mim aqui. Aonde estão aqueles que foram ministrados? Aonde estão aqueles que ela gastou tempo, mais tempo de jejum, de oração, com batalha espiritual? Onde estão? Gente, nem sempre nós podemos ser perfeitos para todos. Ah, mas o Senhor não presta. Quem julga é Deus. A palavra do Senhor disse, não toqueis os meus ungidos, e não contrateis os meus profetas. Deus falou para mim, eu estou a olhar. Eu me levantei do meu santuário, eu estou olhando. E um profeta falou sobre a minha vida. Ele disse, pastor Marcos, eu estou tendo uma visão acerca de você. Você tem sido muito acalorado pelas tempestades espirituais. Mas não desanime, porque eu estou contigo. É claro, isso a gente ouve sempre e lê sempre na Bíblia. Mas não toque no ungido do Senhor. Não maltrate os profetas do Senhor. Não fala acerca de mim, não, porque eu estou numa boa, graças a Deus. Hoje já comi meu macarrão com sardinha, tudo legal. Mas aqui está dizendo isso. Uma mulher ao lado desse bispo, desse presbítero, vai fazer com que ele tenha mais confiança naquilo que ele prega, naquilo que ele ensina. Porque enquanto ele está pregando, enquanto ele está falando, ela está de joelho, corroborando a sua autoridade. Eu acho que é por isso que Paulo falou para ti, coloca presbíteros que sejam maridos de uma mulher e que tenham filhos fiéis. Filhos que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes. Olha a qualidade desse homem de Deus. Você é um homem de Deus. Onde estão seus filhos? Eu agradeço muito a Deus porque ao longo de todos esses anos eu consegui, por misericórdia do Senhor, manter os meus filhos no altar. Algumas pessoas dizem uns para os outros, ele só dá oportunidade para os filhos dele, enquanto os filhos dele estiverem ali, nós não vamos ter chance nessa igreja. Vou repetir isso, isso é muito forte. Eu já ouvi no mundo espiritual. Enquanto os filhos deles estiverem em evidência, nós não temos chance. Acontece que o legado é passado de pai para filho. Isso é normal. Mas terminou, eu só tenho 3, eu queria ter 18, só tenho 3. E eles estão aqui. Eles sentam aqui e tocam no altar. Eles pregam. O pastor perguntou para mim aonde estão as esposas desses homens. Eu disse, eu não estou olhando para a esposa deles, eu estou olhando para eles. Eles são homens, e eles são meus filhos, e eles são o legado do meu ministério, aleluia. Você está me entendendo? Claro que não, nem precisa. Júnior, Jeff, Lenay, até agora, estão aqui. Ei, olha para mim. Já entrou, já saiu, já entrou, já saiu, já entrou, já saiu, já entrou, já saiu. Eles estão aqui. Conheço filhos de pastores que são excelentes músicos, mas não ficaram com seus pais. Os meus estão aqui. Por que o Senhor está falando isso? Que tenham filhos em sujeição, obedientes, e que não sejam dissolutos. Graças a Deus, meus filhos não são pecadores. Você não tem o que julgar.
há nem entre eles. Disso eu tenho certeza. Eles têm a maneira deles de ser. O Elenai, por exemplo, é brincalhão, só leva tudo brincadeira. O Júnior é sério e calado, e muita gente pensa que ele é orgulhoso. Mas ele é calado porque quem fala muito erra. O Jeff é aquilo que você vê, gosta de todo mundo na igreja. É um menino de ouro. Não faz mal para ninguém, mas também não é bem quisto, não é bem-vindo, simplesmente porque é filho de pastor Marcos. Mas quem sou eu? Eu tenho toda a certeza plena de que sou o escolhido de Deus. Amém, gente? Não é só essa igreja que eu tenho um conceito. Não. Eu tenho uma denominação inteira em que o meu conceito é um conceito sagrado. Quando você fala o meu nome em qualquer igreja de Deus pentecostal do Brasil, em qualquer estado, e eles me conhecem, eles dizem: eu sei quem é o seu pastor. Você está me entendendo? Sabe, igreja do Senhor, que tenham filhos fiéis. A nossa luta é manter os nossos filhos dentro da congregação. Essa é a luta. Quantas madrugadas nós dobramos nossos joelhos com lágrimas. Eu no lado da cama, Cacilda do outro, e às vezes tive que nos abraçar e dizer: Deus, nossos filhos pertencem a Ti. Se eles forem para o mundo, mata-os, destrói-os, mas nós não queremos ver o nosso nome na lama por causa de pecado de filhos. Na nossa santa e sagrada inocência, algumas palavras foram deixadas no altar de Deus, mas Deus disse: são joias preciosas. Por isso é que Tito fala para esse homem, Paulo fala para Tito: ponha no ministério homens cujos filhos sejam obedientes. Você está lendo na sua Bíblia ou está escrito só na minha? Eu acho que é só na minha. Eu tinha que ter uma versão aqui para ver se isso é verdade mesmo. Que não sejam acusados de dissolução. Ei, igreja do Senhor, então, tem pais crentes, fiéis, verdadeiros homens de Deus. Infelizmente, os filhos se tornam crentes. Olhem para mim. Olhem para mim. Vocês conhecem o pastor Caio Fábio? Conhece ou não? Vão fingir que não conhecem agora? Grande pregador, grande missionário, pastoreou bilhões de pessoas nesse Brasil e no mundo. Infelizmente, tem um filho efeminado. E sabe o que aconteceu no ministério dele? Caiu, está pregando contra a igreja. Mas ainda é um homem que tem que ser honrado. Ainda é um homem de Deus. Eu, como pastor, só me dedico a orar por ele. Amém, igreja? Porque eu aprendi muita coisa do que ele seja. Filho dado à dissolução. A palavra dissolução quer dizer corruptos, dissolutos. Filhos desobedientes, soberbos. Filhos que o pai disse: meu filho, vou para a igreja, e disse: não, vou e pronto, o senhor não manda em mim. Ah, pastor, será que isso é verdade mesmo? Eu não sei. Isso aqui Paulo está passando para ti. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador,
nem cobiçoso de torpe ganância. Cobiçoso, torpe ganância, pastores que querem enriquecer às custas da igreja. Cobiçoso, ganância, torpedo, dado a embriaguez, bebendo vinho desmedidamente, não são bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, se atêm aos princípios heréticos e muitas das vezes inventam coisas para a igreja crescer, e a igreja cresce, mas de maneira errada. Eu prefiro ter meia dúzia, como vocês estão aqui, do que ter dezenas, centenas de pessoas iludidas com falsas coisas que eu posso implantar na igreja. Não precisamos disso. Ei, olhem para mim mais uma vez. Deus conhece os que são seus. Repita comigo: Deus conhece os que são seus. E aquele que profere o nome de Jesus, a parte técnica. Nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida debaixo do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Verso 8 diz: mas dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Como é que nós queremos ser obreiros do Senhor quando somos iracundos, nervosos, bravos, guardando rancor, mágoa? Acabamos de cantar aqui no momento em que aceitei o meu Jesus, minha vida logo se modificou. Não tenho mais rancor, vivo em paz. Mas quantos corações estão feridos, porque estão guardando mágoas passadas, destemperados, não vivem em paz, porque também não liberaram o verdadeiro perdão remidor. A quem isso possa atingir, não é para você nessa noite, é algo de Tito, de Paulo para Tito, que está estabelecendo presbíteros nas igrejas, e trazendo agora todas as qualidades ao mundo. Eu me lembro quando eu comecei no ministério, eu tive um problema muito sério, eu falo, eu sou retrato, também, queridos, eu sou retrato, por isso que eu refiro a mim. Meu filho disse: pastor Marcos, não se refira ao Senhor, não fale nada do Senhor. E ele está correto. Eu comecei nessa igreja, uma igreja que tinha 1.178 demônios, e um deles sentava na torre da igreja, e todo mundo que passava na rua e tinha visão espiritual via esse demônio na torre da igreja. E eu cheguei aqui novo, um menino de 24 anos, casado com uma moça de 20 anos. Estávamos padecendo necessidade, não tínhamos o que comer. A denominação não nos sustentou aqui durante aquele período de guerra espiritual. E os demônios eram tantos, e a opressão era tanta, que todo dia eu tinha uma briga com a minha esposa. Presta atenção, isso aqui é bom para você, até para você que almeja o episcopado. Todo dia eu tinha uma desavença com a minha esposa. Minha esposa é uma santa mulher de Deus. Mas eu não sei que tipo de demônio operava aqui. O supervisor descia todo o tempo para orar por mim e reconciliar a gente. Um dia eu dobrei meu joelho e disse: Deus, essa vida eu não quero. Eu sou um sacerdote, o Senhor me chamou para ser. E eu tomei uma atitude. Nós tínhamos problema de incompatibilidade de gênero.
Ela veio de uma tribo remota lá do interior do Amazonas. Eu vim lá de Minas Gerais, do interior de Minas, não sabia nem falar direito. Incompatibilidade de gênero, do leste ao norte, sei lá. A distância era muito grande. Eu disse, a partir de hoje, nunca mais nós vamos brigar. Não vamos discutir. Sabe qual foi a minha? Eu me tornei uma bola de perdão. Eu me tornei Marcos, meu nome poderia ser perdão. Em tudo. Quando ela abria a boca para reclamar de alguma coisa, e tinha razão. Porque tinha momentos em que na nossa cozinha não tinha um grão de arroz para cozinhar, e a mulher tem que reclamar mesmo. Chegava no suado, cansado, pegando 2, 3 ônibus do Guarujá, para vir aqui ainda 7h30 da noite, dirigir um culto e pregar, e quando estava em campanha, era 30 dias de campanha. Eu assumi uma postura, não preciso responder a nada. E aguardei tudo em silêncio e na oração. Sabe o que aconteceu? Nunca mais brigamos. Nunca mais brigamos. O que acontece conosco, irmãos, é que nós temos coisas que ficam guardadas para sempre em nossos corações, e aí nos tornamos iracundos. O verso 9 diz que esse bispo tem que reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Quantas e quantas vezes você tem algo contra outro irmão na igreja, mas você joga a carga toda para cima do pastor? Paulo está dizendo, Tito, fala para esse bispo aqui, esse presbítero que você vai colocar, que ele não precisa ser contradizente, mas que ele seja um homem que prega a sã doutrina, um homem que admoesta, um homem que convença os contradizentes. Homem de Deus, que se apega à verdade, à palavra do Senhor, que não precisa inventar contornos para contornar situações. Não. Sincero no que diz. Eu disse, Deus, o Senhor pode arrancar de dentro do meu coração todo e qualquer sofrimento ali. O Senhor pode dissipar toda a concupiscência que há nos meus olhos, que há na minha carne. O Senhor pode dissipar pelo sangue de Jesus toda a soberba da minha vida. Eu não sou um grande pregador, como algumas pessoas falam, eu tenho medo disso. Ei, queridos, eu tenho medo até de dizer que sou pastor. Ah, mas o senhor é, eu não sei. Deus tem chamado, e quando Ele chama, é Ele que sabe quem Ele chamou. Esse bispo tem que ser hospitaleiro. Sangue de Jesus tem poder. Onde é que eu estava? Verso 8. Hospitaleiro, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Amém, igreja? O que significa tudo isso aqui? Justo, santo, temperante. Que não se deixa levar pelo sofrimento improntado. Saímos para o ministério. Estamos agora à mercê de Deus, e não só à mercê de Deus, estamos também à mercê dos homens. Somos pessoas que temos que conviver, custe o que custar, em toda e qualquer situação. Uma pessoa disse para mim assim, pastor Marcos, eu almejo o episcopado. Eu disse, excelente obra, desejas? Mas fique tu sabendo
Que no começo tudo são flores. E eu dou graças a Deus que o meu começo não foi de flores, foi de contato direto com demônios. Hoje, eu posso dizer, eu não tenho sofrimento, não tenho luta, não tenho tribulação, porque tudo foi no começo. Porque há muitos desordenados, verso 10. Há muitos desordenados, faladores vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Como tem hoje crescido o número desses desordenados? Como tem crescido o número desses faladores em crente? E as pessoas gostam mais deles do que daquele que se ateia a pregar doutrina e verdade na igreja. Se eu estivesse dando fitinhas para o seu pulso, vendendo água ungida, a igreja estava cheia. Mas quem quer vir aqui e tirar o comichão dos ouvidos para ouvir uma palavra que edifica? Mas quando ouve, tem que ter compromisso, porque aquele que ouve e não cumpre está em estado de maior julgamento de Deus. Olha o que diz a Bíblia aqui: porque há muitos desordenados, faladores vãos, enganadores, principalmente na circuncisão. Está falando, claro, da doutrina dos judeus, que eram impostas pelo Antigo Testamento, e que muitas igrejas hoje em dia ainda se impõem isso. Hoje nós temos o neopentecostalismo, que age de uma forma diferenciada do que simplesmente implantar a lei do Antigo Testamento sobre as pessoas, mas eles estão implantando algo que é melhor para eles, que são os desordenados. Sabe o que significa desordenados? Aqueles que Deus não aprovou. Mas Deus não aprovou, mas eles dizem, mas eu sou. Não importa se Deus aprovou ou não, eu vou fazer a obra de Deus. E tudo bem, ninguém consegue parar um desordenado. Ele vai fazer. Mas eu encontrei uma palavra do meu mestre que diz assim: naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, etc. Em teu nome. E eu lhes direi, não vos conheço. Porque está fazendo tudo em nome de Jesus, mas vai receber essa palavra, não vos conheço. Isso é a palavra mais triste que eu já ouvi Jesus falar durante o tempo que eu sou cristão. O camarada está se matando, está dando tudo dele, está com a fé lá nas alturas. Ele põe as mãos, ele fez curar. Ele disse: demônio sai, o demônio sai. Ele disse: paralítico anda, e o paralítico anda. Sinais, prodígios, maravilhas. Mas Jesus vai dizer: não te conheço. Então, em nome de quem ele fez tudo aquilo? Ele fez em nome de Jesus. Mas Jesus vai dizer: não te conheço. Essa palavra é dura de ouvir. Desordenados, que não receberam ordenação divina para fazer. Pastor, e o senhor recebeu para casa? A tua igreja está vazia. Você sabe por que a minha igreja está vazia? Por causa das porfias, por causa dos confrontos. Pastor, não, por causa do senhor. O senhor pega muito pesado. O senhor devia pegar mais leve. Pastorzinho, meu amor, seja coach. Eu, de maravilha, eu vou fazer esse curso. Eu vou falar só o que presta para você. O que não presta eu vou tirar fora da Bíblia. Para você vir para os cultos, para ter prazer de me ouvir. Só que o problema meu é que eu não consigo fazer isso. Pastor, eu estou indo numa igreja, nossa, que palavra. Pastor, se eu devia ir lá também, se eu aprender a falar igual aquele cara lá. Eu já estou falando do que Deus coloca no meu coração para falar.
que as pessoas sejam irrepreensíveis, não sejam desordenados, não sejam apenas faladores, não sejam enganadores, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Dá R$100, Deus vai te dar 1.000. Dá 1.000, Deus vai te dar 1.000.000. Ensinando, detonando as famílias por torpe ganância. O senhor não tem porque o senhor não pede. Não preciso pedir, quem é fiel simplesmente dá. Se o senhor pedisse que nem o apóstolo lá, o senhor estava bem. Não preciso. Eu estou pregando a palavra. E o Senhor Deus, Ele é o meu sustento. Ele é o meu ajudador. Os fiéis são dizimistas sem precisar de serem forçados. Eles têm o Espírito de Deus que diz para eles o que eles têm que fazer. Eu ainda creio nisso, amém? Os ofertantes ofertam na igreja porque o Espírito Santo os convence a ser ofertantes, amém, amados? É o Espírito de Deus agindo, não é eu estar ensinando e forçando a barra para que essas pessoas venham satisfazer a minha ganância financeira. Não é necessário isso. Eu estou falando isso porque está escrito aqui, amém, queridos? Pastor, na minha Bíblia não está não. Eu não sei, mas aqui no verso 11 diz: aos quais convém tapar a boca, para que eles não sejam faladores, enganando famílias. Convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Ensinando o que não convém por torpe ganância. Você está me entendendo? Torpe ganância. E o que tem mais hoje em dia são neopentecostais ganância. Pode me contar. São neopentecostais gananciosos, soberbos, mesquinhos, detonando com as pessoas. Eles não falam a palavra que ofende, eles falam o coach que traz para perto de si. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Por isso eu te pus em Creta, para colocar em ordem a minha igreja. Olha quem eram os cretenses. Olha o teor da qualidade de homens que Paulo disse para Tito estabelecer, para que ninguém tenha o poder de levantar-se contra eles. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Repreende-os, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Nós não conseguimos mudar a mente de uma pessoa que já determinou ser o que é. Eu digo em nome de Jesus para essa igreja que nem Deus pode mudar a mentalidade de quem não quer ser mudado. Ele disse que você deve converter-se. Ele disse que você deve renunciar. Ele disse que você não deve orgulhar-se de posição nenhuma que alguém porventura tenha lhe dado. Porque aquele que orgulha cai na condenação do diabo. A condenação do diabo era soberba, era inveja, era orgulho. Você pode ser o que for, você pode ser a máxima, ter a máxima unção de Deus na tua vida, mas seja humilde.
seja manso, seja perdoador, tenha antes de toda e qualquer grande unção, tenha o fruto do Espírito na tua vida. Esses homens, Paulo disse, Tito, levanta essa qualidade em Creta, porque precisa colocar ordem naquela ilha. A igreja do Senhor não é uma igreja para que qualquer um a dirija. Não. É necessário que haja diante de Deus um respaldo de chamada para saber realmente o que será. Ele disse: todas as coisas são puras para os puros. Você pode falar algo contra mim, mas se eu sou puro, até o que você fala contra mim é puro. Todas as coisas são puras, todas as coisas são puras para os puros. Quem me entendeu, diga amém. Mas se eu estou contaminado, até aquilo que é puro se torna contaminado. Eu disse uma vez que a água que nós bebemos é limpa, mas não é pura. Você olha para essa água, ela é cristalina. Você diz: nossa, que água bonita, clarinha, mas ela não é pura. Ela é limpa, mas ela tem sujeiras. E por mais que essa besta a limpe, você está bebendo água limpa, mas impura, e você vai ter dor de barriga, diarreia, problema no estômago, porque a água está impura. Pureza é uma coisa, limpeza é outra. Você pode estar limpo, mas pode não estar puro. Todas as coisas são puras para os puros. Repita comigo: todas as coisas são puras para os puros. Até aquele irmãozinho apestado, conforme diz dos cretenses, bestas, ruins. Mas se você é puro, ele se torna puro para você. Quem crê, diga amém. Claro que eu não preciso crer nisso. Isso não dá certo para crer. Como é que eu vou crer que eu sou puro, mas aquele irmão é ruim? Mas mesmo assim, porque eu sou puro, ele é puro para mim. Ah, pastor, pelo amor de Deus, não vou engolir essa. Não precisa engolir nada. É apenas acreditar no que a Bíblia disse. Todas as coisas são puras para os puros. Não engula nada do que eu falo aqui. Creia no que a Bíblia diz. Não tem ninguém ruim dentro da igreja nem no mundo quando somos puros. Ah, pastor, vem com essa balela para o meu lado. Não, não vou. Mas vou dizer que Deus julga a todos. Ei, crente, quando você é puro e todas as coisas são puras para você, Deus julga aquele que você julga puro, mas não é. Eu te julgo puro, mas você não é. Quem vai te julgar é Deus. Você entendeu o que a Bíblia quer dizer? Paulo diz: Tito, faça isso. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. Quer rasgar sua Bíblia? Tem toda a autorização minha agora. Está ficando bravo, pastor? Claro que não. Vou repetir isso aqui, depois a gente rasga da Bíblia. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Você mexeu no celular para não ouvir o que eu falei. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Vou repetir. Todas as coisas são puras para os. Todas as coisas são puras para os. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Tudo que você faz por uma pessoa infiel e contaminada, por mais que você faça um
nada para ela é puro. Porque ela é contaminada. Essa pessoa é infiel. E nada para ela é puro. Por mais que você faça tudo para agradar, ainda se torna desagradável. Isso é doutrina. De onde é que o Senhor tirou isso? Da Bíblia. Está escrito: todas as coisas são puras para os Você é certo, mas não é puro. Você é crente, mas não é puro. Uma vez alguém falou para mim assim: pastor, o senhor disse que até o diabo é puro para os puros. Quem julga o diabo é Deus. Olha para mim. Eu sou professor de demonologia. Eu ensinei isso numa escola bíblica há muitos anos. O diabo não vive para derrotar você. Ele só lançou uma semente que germinou e gerou o pecado, e o pecado te derrota. Pastor, será que isso é verdade? Vamos comunicar. O que é que eu falei? Os anjos terríveis estão presos no abismo. 4 anjos poderosos que vai se levantar domingo que vem no estudo bíblico. 4 anjos do Eufrates vão levantar, mas estão presos. Então aquele que pode te derrotar está preso. Mas como é que eu sou derrotado, pastor? Você é derrotado pelos seus próprios pecados. Você é derrotado pela sua própria concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Você é derrotado pelo teu orgulho, pela tua inveja, pela tua maledicência, pelo coração desgraçado que tu tem e que nunca se converteu ao Senhor. Não é o diabo, não é. É o ser humano ruim, a semente do mal que foi lançada. O diabo jogou a semente e saiu fora. A Eva disse: foi a serpente, Senhor. E ele disse: a serpente vai rastejar e vai comer pó. É a humilhação dela. Mas o pecado prevaleceu até que Jesus Cristo veio e tirou o pecado do mundo. Quem crê, diga amém. Até. Então você não tem mais justificativa pela pessoa ruim que você é, porque Jesus já tirou o pecado do mundo, e se você crê em Jesus, você não tem mais pecado. Todas as coisas são puras para os puros. Paulo está dizendo: Tito fala isso lá em Creta. Sabe quando é que o diabo vai te levantar? No tempo da grande tribulação. A igreja remida do pecado estará com Jesus. Quem crê em mim? Remida do pecado. E aí Satanás será solto por 1000 anos. Preste atenção, você que não vem da escola, não sabe nada e duvida do que eu falo. Satanás será solto. Por que será solto? Só é solto quem está preso. É por isso que eu digo: ele lançou a semente e depois saiu fora e foi lançado em prisão. Mas a semente germinou e o pecado veio e passou a todos os homens. Você não presta por causa do pecado na tua vida. Maldizente, invejoso, enganador, soberbo. Não é o diabo, é a tua qualidade maligna. Por que o Senhor está falando isso? Por causa do versículo 15: todas as coisas são puras para os puros. Você acredita que naquela cruz
aquele sangue derramado através daquela cruz, você acredita que foi para te fazer puro? Você acredita que o sangue de Jesus te purifica? Quem acredita, diga amém. É o sangue de Jesus que te purifica, mas se você verdadeiramente crê, você é transformado. Você, se verdadeiramente crê, é nascido de novo. Se você verdadeiramente tem o Espírito de Deus, você tem as qualidades de um ser espiritual. E o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, e todas as coisas são puras para os puros. Puras para os puros. As pessoas mais ruins desse mundo, para os puros, ela é pura. Porque os olhos da pessoa pura traz tudo como puro diante dos seus olhos. Mas as pessoas maldosas, contaminadas, traz tudo para o que é impuro e contaminado. Está escrito. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento, a sua consciência, estão contaminados. É o ditado de Minas: eu sou eu e põe no leme. Eu faço o que eu quero, não tenho conta a prestar para ninguém. Tem sim. Tem. Em primeiro lugar, você precisa prestar conta um com o outro. Em segunda instância, você vai comparecer diante do tribunal de Cristo, que vai ser julgado segundo as suas obras. Em última instância, se você não se converter, você vai comparecer no juízo final, onde receberá uma sentença de morte. Então, enquanto nesta caminhada aqui você tem: converte-te dos teus maus caminhos, confessa que conhecem a Deus. Esse é o versículo final, já estou terminando. Eles confessam que conhecem a Deus, mas negam. Como é que negam? Eles confessam que conhecem, pastor, mas negam-no com as obras. A tua maneira de ser nega a Deus, embora você diz que o conhece, embora você diz que é dele, embora você diz que o ama, embora você diz que está servindo a Ele com fidelidade, as tuas obras negam. Não sou eu que estou dizendo, é Tito, é Paulo, falando a Tito para dizer aos presbíteros. Negam-no com as obras, olha que coisa horrível, sendo abomináveis. Gente, abominável é mal, pessoas más. Abominação é maldade. Eu te perdoo, mas eu quero que tu morra. Está perdoado, vai morrer para lá. Vai catar qualquer. Estava conversando com um cidadão, assuntos aleatórios, e eu falei: você precisa perdoar essa pessoa. Presta atenção aqui, gente. Ele disse: pastor, já perdoei faz tempo. Eu disse: você já remiu esta pessoa? O que é remir? Trazer para perto? Suportar os erros? Ah, não, pastor, isso aí não. Isso aí, cada um. Mas eu já perdoei. Mentiroso. Nunca. Pode ter perdoado de boca para fora, mas de coração nunca. E naquele dia Deus vai chamar a juízo. Porque está escrito aqui: confesso que conhece a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, maus,
vingadores, perversos, abomináveis, desobedientes, réprobo para toda boa obra. Réprobo quer dizer reprovando as boas obras nas pessoas amigas. O fulano está agindo assim, vai enganar o pastor. Fique sabendo você que eu nunca sou enganado por ninguém, nem pelo diabo. Nem o diabo consegue me enganar, porque eu conheço a palavra de Deus. Eu me apego à palavra do Senhor. Mas nós precisamos corrigir as nossas vidas. Tanto quantas pessoas você colocar aqui dentro, elas poderão não ficar por causa do seu testemunho. Mas, pastor, se eu tenho que pregar mais leve. Sábado, domingo é o dia de light, tranquilo. Coach, vem. Mas nós queremos ver o que o senhor vai falar na quarta-feira. Vem. Quarta-feira é dia de ensinamento. Eu uso esse dia, 2 dias. Eu brigo por estar aqui. Domingo de manhã, agora está ensinando de manhã, e quarta-feira à noite. Domingo eu prego à noite aqui. Vou pregar, mas se tiver alguém que quer pregar no meu lugar, vai te lotar. Não tem problema com isso. Mas de manhã é o estudo da palavra. Amém, gente? Estamos falando de escatologia. Tema profundo. As coisas que hoje aconteceram. Depois do Apocalipse, vamos entrar em Daniel. Opa, maravilha. Porque parar o livro. Entre um estudo e outro, no meio de um horário e outro, eu vou trazer uma lição sobre evangelismo pessoal. Porque a igreja não precisa só disso, ela precisa de outras coisas também. Assim você sabendo. Quer ouvir uma palavra do porte dessa que eu preguei hoje aqui? É quarta-feira. Opa, graças a Deus, o senhor já está avisando, eu não venho mais. Amém. Mas a palavra é para quem tem ouvidos. Deus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer à igreja. Amém, gente? É quarta-feira. Eu estou aqui. Meu domingo de manhã, eu estou aqui ensinando. E domingo à noite, pregadores estavam aqui pregando com você. Bem sábado, o Júnior está na direção aqui. De vez em quando ele põe um pregador diferente aqui. Vem servir a Deus, de uma forma ou de outra. Deus está agindo nessa igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque já houve voz profética aqui, amém, gente? Então eu creio que Deus ainda tem muita coisa a fazer nesse lugar.